sua experiência, então, no acelerador, explicar o que é um acelerador de partículas, Opa. se é o que eu imagino que seja, ou tem vários tipos de aceleradores, que nem aqui, acho que na Suíça tem um, né, e tal. O que que faz um acelerador de partículas? Bom, tem vários tipos. Aceleradores de partículas aceleram partículas. Eu imaginei que era Né? isso daí, mas eu fiquei com medo de falar o óbvio. É isso que eles fazem. Então, eles usam partículas elementares, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons ou outras partículas, e aceleram elas a velocidades muito altas, velocidades próximas à velocidade da luz, para diferentes fins. Existem os colisores, como o acelerador lá da Suíça, o LHC, o CERN, que tem o objetivo de colidir partículas. Então, eles produzem um feixe de partículas de altíssima energia. Vão rodando, rodando, e uma hora elas se chocam? Ou Eles produzem dois feixes, um rodando em sentido oposto ao outro. Tá. E em dado momento, quando eles estão com a velocidade correta, eles mudam a trajetória deles de maneira que eles te choquem frontalmente. Tá. Então, eles batem de frente, e quando eles batem de frente, eles fragmentam essas partículas e produzem subpartículas. E eles usam isso para estudar os modelos de teoria de partículas mesmo. Como que as partículas são formadas, quais são as partículas fundamentais, como que elas interagem entre si, enfim. Lá que foi descoberto o bóson de Higgs, a partícula de Deus, né? Por que chama partícula de Deus? É um nome besta que as pessoas dão aí, e isso confunde todo mundo, porque ela é a partícula que é a partícula responsável por produzir. A interação com essa partícula é que faz com que todas as outras partículas tenham massa. Caramba. Então, se o próton tem massa, se o elétron tem massa, se você tem massa, é porque de alguma forma você está interagindo com esses bósons de Higgs que estão por aí afora. Então, isso é um colisor. Ele serve para colidir as partículas e entender o que existe no interior delas. Acelerador e colisor é a mesma coisa? Não. Colisor é um tipo de acelerador. Tá. E existem os outros tipos de acelerador. Um deles é o acelerador onde eu trabalho, que é um acelerador síncrotron. Que ele não colide partículas. Ele não colide. A gente pega as partículas, e no nosso caso são elétrons, então a gente gera elétrons, são partículas carregadas negativamente, faz eles girarem numa velocidade absurda, muito próxima à velocidade da luz. A gente nem mede em velocidade da luz, porque seria 99,99999. A gente mede em energia. São 3 gigaelectronvolts. Caramba. São 3 bilhões de volts de energia que a gente coloca nos elétrons. Isso é uma energia muito, muito alta. E o que a gente faz é, toda vez que o elétron faz uma curva no acelerador, existe um princípio físico que diz que toda vez que uma partícula carregada sofre uma aceleração, ou seja, ela sofre um peteleco, sofre um desvio na sua rota, ela vai produzir radiação eletromagnética, ela produz luz. Então, quando você faz a curva, você produz luz que sai pela tangente, sai resvalando o acelerador. Sim. Então, o acelerador, no final das contas, as partículas ficam girando e cada curva produz um pouquinho de luz. Ele serve como uma gigantesca lâmpada, no final das contas é isso. Ele é uma fonte de luz síncrotron. Só que ele é uma fonte de luz extremamente brilhante. O nome do nosso acelerador atual é Sirius, em homenagem à estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante que existe no firmamento, depois do Sol, claro. E depois de Vênus? Vênus não é uma estrela, né? É um planeta. Mas parece uma estrela, né? Que todo mundo confunde. Né? Parece, é chamada Estrela d'Alva, mas não é uma estrela. Não, sim. Estou brincando, mas é que fica pertinho e parece uma estrela. Sim, sim. Ele tem o nome de Sirius porque ele foi construído para ser a fonte de luz aqui na Terra mais brilhante que existe. E está aqui em Campinas, aqui no Brasil. Mas não serve como fonte de luz. Serve como lâmpada. Ah, é? É. Só que é uma lâmpada. O tamanho do feixe de luz que ele produz, ele é muito brilhante porque o feixe de luz ele é muito, muito condensado. O feixe de luz na estação que eu coordeno, lá onde eu trabalho, ele tem 100 microns, 100 nanômetros de tamanho. Isso é 1000 vezes menor que um fio de cabelo. O quê? Esse é o tamanho do feixe de luz. E mesmo assim é brilhante pra caramba? Mesmo assim, naquele pedacinho ele é super, super brilhante. Mas é naquele pedacinho. E a gente usa esse feixe de luz super brilhante, super colimado, para estudar os materiais em escala nanométrica e em escala atômica. Entender como eles são feitos, como que eles funcionam, enfim.
como produzir materiais melhores. É em Campinas? É em Campinas. Quantos quilômetros tem esse... Não é tão grande quanto... não é tão grande? Não é tão grande. Ele tem meio quilômetro de circunferência. Porque esses da Suíça, esses outros são enormes, não tem são? 30 quilômetros de circunferência o CERN. Caramba. Mas ele precisa ser tão grande porque lá eles aceleram partículas muito pesadas. Então, quando você acelera uma partícula muito pesada, o raio de curvatura que você consegue produzir com ela, mesmo usando um campo magnético muito intenso, ele é muito pequeno. Então, os raios são muito grandes e você acaba fazendo um acelerador muito grande. Aqui, como a gente acelera elétrons, a gente consegue curvar o elétron num raio menor. Entendi. Então, a gente consegue fazer ele mais compacto. Mesmo assim, é quase meio quilômetro de circunferência, é muito grande. Como que E é um dos mais avançados do mundo.